Fernando Collor teve prisão decretada aí pelo grande Alexandre de Moraes, né? Como resquício da Lava Jato, Fernando Collor teve sua prisão ordenada, o que suscita duas grandes questões. A primeira é, por que diabos a Lava Jato, que morreu pra todo mundo, que tocou boa parte dos esquemas de corrupção, está viva para Fernando Collor de Mello, né? Que Lava Jato é essa? Que ela é válida e cuja prisão faz sentido quando é pra um cara que, vamos ser honesto, se aliou ao Bolsonaro na última eleição, tá? Mais que pra figuras como Zé Dirceu e comunidade aí de corruptos brasileiros, simplesmente não tem nenhum, né? Não tem nada, ela não conta. Qual o critério, né? Eu acho isso, no mínimo, curioso. Segundo, e esse é o ponto, o recado que Alexandre de Moraes passa. O recado que Alexandre de Moraes está dando é simples, cristalino, direto e é fácil e vocês precisam entender. Eu prendo o presidente. O problema é prender um presidente? Tá aqui, ó. Eu prendo. Existe um jogo de gato e rato que existe entre ele e o senhor Jair Bolsonaro e ambos ficam fazendo suas respectivas demonstrações de força, de fraqueza. O Bolsonaro adora demonstrar fraqueza, né? Quando ele bota aquele tórax exposto, aquele torso horrível dele, ele fica lá mostrando fraqueza e ele fica acusando, vamos dizer, o golpe o tempo todo, né? E esse é engraçado porque, enfim, querem prender ele acusando ele de golpe e o Bolsonaro acusa o golpe toda vez que ele se sente atingido por isso. Mas é apenas um comentário de ordem piadística tosco. Eu acho que a gente precisa olhar primeiro o duelo como... O duelo entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes como um longo xadrez, tal qual foi o duelo que envolvia Lula e envolvia Moro, tá? Lula e Moro seguiram um processo completamente distinto, né? Porque Moro era um juiz de primeira instância e a vitória do Moro consistia em prender o Lula sabendo que eram decisões que passariam no TRF4, depois STJ e depois chegou a ter habeas corpus no STF, tá? Então o Moro precisava muito para ter sucesso do apoio da opinião pública e também da imprensa e ele obteve isso por muito tempo. Essa é a primeira coisa que precisa ser notada. O Alexandre de Moraes, em parte, em tese. Mas dado que ele dispõe de poderes quase absolutos na condução desse processo, para ser bem direto, ele sabe que ele pode criar externalidades negativas para ele e para os parceiros dele agindo de maneira errada. Então, ele não pode também fazer o que ele quer o tempo todo. Tá? Então, existe esse jogo, existe esse game. A gente acabou não comentando muito, mas houve aquele episódio no mínimo constrangedor no hospital, em que o Alexandre de Moraes mandou citar o Bolsonaro no hospital, e o Bolsonaro, por seu turno, deu um sermão numa oficial de justiça completamente idiota, tipo, ficou lá ensinando, sei lá, sobre urna eletrônica pra uma oficial, negócio, né, é uma oficial de justiça. E, ao mesmo tempo, foi de uma grosseria com o próprio médico, que denota um tipo de comportamento, vamos dizer, muito pouco parecido com aquele sujeito bacana que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam o Bolsonaro cheio de farofa, andando numa motocicleta. É assim que as pessoas imaginam ele, né? Farofa, motocicleta, curtição, pra lá e pra cá e tal. Elas não imaginam que o Bolsonaro é um sujeito duro, irascível, é um sujeito grosseiro, é um sujeito que, como nunca conseguiu ser líder na vida dele, ele se estabelece como autoridade sendo grosseiro. Vocês já entenderam isso, né? Lideranças naturais... primeiro, eu tenho que ser preciso, liderança natural não é necessariamente uma coisa inata, né? Você aprende a liderar, mas aprender a liderar com uma autoridade legítima, vamos colocar assim, pressupõe que este tipo de líder não vai precisar levantar a voz para conseguir o que quer o tempo todo, tá? Então bons líderes, eles conseguem, vamos dizer, ter seu interesse sendo levado à frente pelos liderados de maneira praticamente natural, tá? As pessoas veem legitimidade nele. Sujeitos que não têm esse tipo de legitimidade, nunca souberam construir isso na vida, aí eles precisam se impor. Então, dá bronca e tal. Esse tipo de líder é uma bosta. Na verdade, ele não é um líder, ele é uma pessoa que está numa posição de poder. Você tem que saber diferenciar uma pessoa que está numa posição de poder de um líder. No caso, o Bolsonaro é apenas uma pessoa que está numa posição de poder. E aí, então, quando ele precisa fazer valer, né, a opinião dele, por mais que às vezes ela seja insensata e ela não é respeitada pelas pessoas que estão abaixo dele, aí ele tem que gritar. Vocês têm que entender uma coisa. Se você tá numa posição de poder, isso aqui é uma dica pra vida, tá, o que eu vou falar. Se tá numa posição de poder, as pessoas podem até te obedecer porque elas estão abaixo. Mas se a decisão for burra, ou se a sua ideia for burra, e se você não demonstrar humildade diante de uma ideia burra que se apresenta, as pessoas vão ver essa fraqueza em você. E as pessoas vão criar instrumentos para não seguir a decisão burra. Perceba como foi o Bolsonaro no lance da pandemia.
durante a pandemia, o Bolsonaro não era respeitado no mínimo por 70%, 80% dos ministros dele. O Moro via e falava, puta, que coisa horrorosa. O Mandetta, que coisa... Os caras viam o que estava acontecendo. Ah, mas olha aqui, ó. Ah, come o óleo ajuda. Não, porque essa vacina... Ali, né, todas as fraquezas intelectuais e morais do Bolsonaro como líder, elas ficaram muito aparentes. E como é que ele se fazia, né, ouvir? Avisando, eu mando aqui. Toda vez que você precisa falar pra alguém que você manda, ou que você tem uma relação de poder nesta relação, significa que você não tem mais poder algum, tá? E você está fazendo uso da chave final da relação, que é avisar, por exemplo, eu tenho os instrumentos que determinam o que pode ou não pode ser feito, certo? É igual você ter uma arma no coldre, uma espada na bainha. Se você, pra se fazer valer, precisou tirar a espada, é que todo o resto não vale, né? A grande beleza da liderança é você nunca precisar tirar a espada da bainha ou tirar a arma do coldre. Então aquele Bolsonaro gritando com aquele cara, lembre-se sempre, aquilo é a demonstração óbvia e clara de que ele é um líder fraco. Aí vocês vão falar, porra, Renan, mas o Bolsonaro tem milhões de seguidores, 50 e tantas milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. É o marketing. O marketing consegue transformar um produto vagabundo e ilegítimo em algo sério. As pessoas acham que aquele cara é um ídolo, que aquele cara é um herói, que, pô, qual é o nome dele? Ele é um mito. Então, né, o marketing faz isso. Eu dei essa volta porque eu quero explicar essa briga de gato e rato. Por quê? Porque você teve essa semana esse posicionamento do Bolsonaro em cima do oficial de justiça, em que ele tá se fazendo de vítima, ele tá avisando, olha, esse cara tá me torturando aqui, eu tô aqui doente, ele tá me torturando e tal. Aí bota o vídeo no ar como se fosse uma grande coisa. E até funciona pra aquele tipo de público dele lá, né, meio perdido. Mas, pô, pra quem tem 2 neurônios, aquele vídeo é ofensivo. Aquele vídeo é tosco. E o Alexandre de Moraes tem, por seu turno, né, um ato profundamente alexandrino, né? Ele mandou prender um presidente da República. Então, de um lado, o Bolsonaro mostra toda a sua fraqueza, tentando ensinar para um oficial de justiça, vamos dizer, todos os detalhes do processo dele. Aquilo é ridículo. Entendam uma coisa, aquilo é absolutamente ridículo. Que aquele oficial de justiça, ele fazer uma instrução do oficial de justiça, não quer dizer nada. Então ele tá mostrando para as pessoas o que? Ah, olha só, isso aqui é uma oportunidade para eu mostrar aqui minha posição sobre esse assunto. Aqui não é um ato de poder, aqui é um ato de fraqueza. E aí quando ele é avisado pelo médico, olha, sua pressão arterial tá subindo, aí ele é grosseiro. Alexandre de Moraes, qual é a reação dele diante desse problema? Ó, temos aí essa questão do Collor, como é que fica, tal, prende. Então o Collor virou uma espécie de um emissário de um recado dele. Sou forte. Então o recado do Alexandre de Moraes é sempre na linha do sou forte. E o Bolsonaro é sempre na linha do sou fraco. Sou forte, sou fraco. Sou forte, sou fraco. E o jogo é esse. É um jogo em que um lado mostra força o tempo todo, a ponto de ser tratado como autoritário, ditatorial, fascista, não sei o que, chame do que quiser, comunista. E o outro fica apelando para um imaginário cristão em que ele é uma espécie de Cristo num martírio. O que o desenho que eles querem fazer é do Bolsonaro tomando chibatada nas costas, apanhando, né? Ele é o nosso Cristo. E nós temos que sofrer, é a paixão de Bolsonaro. É meio bosta, assim, gente, dica, o Bolsonaro não é Jesus Cristo, pelo menos que eu saiba, o Bolsonaro não é filho de Deus, tá? Eu sou filho de todos, somos filhos de Deus, tá ok? Até porque Deus é brasileiro, tá ok? É patriota! Tá, mas... eu acho que a gente tem que entender que no fim, se esse eleitor do Bolsonaro trabalha com esse feeling, eu acho que a pilha do Bolsonaro, né, a quantidade de energia que ele carrega tá gasta, já tá acabando. Porque não dá pra você ficar lutando pelo fraco o tempo todo. Não dá. Então quem tá ficando com o Bolsonaro, justamente é o público mais engajado, que é o público que compra teorias conspiratórias e que tá ali defendendo o Bolsonaro como uma profissão de fé. Não à toa, as manifestações que ele organiza têm o mesmo perfil socioeconômico, né? Pessoas de classe média, idosas. É isso, o perfil. Não muito inteligentes, né? Já tá muito claro. E esse perfil, cara, beleza, esse perfil vai ficar sofrendo e chorando pelo martírio de Bolsonaro, mas você não vai fazer, vamos dizer assim, sequer um projeto de poder decente com isso.
Quem é Fernando Collor de Mello? Uma breve curiosidade aqui, todo mundo, vamos dando like na live que tá baixa audiência. Mas quem é Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello, amigos, ele foi um furacão na política brasileira. Vocês acham que Pablo Marçal foi grande? Ou mesmo que Bolsonaro foi grande? Por um curto período de tempo, Collor foi talvez maior do que todos esses. Porque Collor conseguiu unir alguns elementos. Collor foi o candidato da mesma classe média que votou no Bolsonaro. Você falou, como é que é? O mesmo voto antipetista que foi sufragado no Bolsonaro, antes no Fernando Henrique Cardoso, nos tucanos, ele foi colocado no Collor. Só que ele teve uma coisinha diferente, Ana. Ele teve a Globo com ele. Imagina você unir o voto de classe média com as organizações Globo. Este foi Fernando Collor. E ele era um personagem cativante, ele era fascinante. Digo isso porque eu, do alto dos meus 5 anos de idade, eu fiz campanha pro Collor. Eu tenho uma sobrinha hoje de 5 anos, né? E eu olho, pô, ela não sabe nada de política. Eu me pergunto como é que eu sabia? Porque eu sabia. Eu sabia o número dos candidatos a presidente. Eu andava com adesivo, andava com bandeirinha do Collor. Eu odiava o Lula. Eu odiava profundamente. Eu tinha um ódio colossal do Lula, que meu pai, obviamente, de maneira muito correta, de maneira muito inteligente, fez minha cabeça desde criança contra o Lula. E eu sabia, né, eu ficava encantado. Por quê? Porque ele parecia no Brasil à época um super-herói. Vamos lembrar, final dos anos 80. O Brasil estava numa crise ferrada. Os anos 80 eram chamados a época de década perdida. Quem diria, né? A gente olhar para os anos 2010, ou mesmo essa década que a gente já está na metade, os anos 20, são décadas perdidas. O Brasil está vivendo aí 15 anos de tempos perdidos. Mas os anos 80 eram chamados de década perdida. O Brasil tinha ficado para trás. Tá? O Brasil começou a perceber, sabe, seus carros como mais velhos dos outros, o consumo mais baixo, o poder de compra deprimido. As pessoas estavam falando cada vez mais das crises de seca que tinham rolado no Nordeste. O processo de favelização que tinha acontecido aqui no Sudeste, tá? Especialmente por conta da migração que a gente teve de pessoas vindas do Nordeste. Ele até os anos 70, beleza, que as pessoas estavam abastecendo um surto industrial, serviços e tal. Nos anos 80 e 90, especialmente ali nos anos 80, era só pobreza. Era pobreza e muita violência. Então o Brasil era um país deprimido. Se for pegar aí na paixão nacional, o futebol, foi uma vergonha nos anos 80, né? O Brasil, ele teve um desempenho, acho que ele ganhou uma Copa América em 89, foi isso. Mas nada além disso. E o grande... A pessoa que carregava a bandeira do Brasil, que dava algum orgulho, era o Ayrton Senna da Silva. Ali era o período, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, o período que o Ayrton Senna foi um dos 3 maiores esportistas do mundo. Então, você tinha o Ayrton Senna. O Collor representava uma coisa muito diferente. Ele era, a primeira coisa, um caçador de marajá. Então, ele era um cara que enfrentava, vamos dizer, os grandes gastos públicos, os absurdos, a corrupção desenfreada que havia lá nas Alagoas. E aí criaram esse imaginário nele. Só que qual era a imagem do Collor? O Collor parecia um Yuppie americano. Aí você vai falar, o que é um Yuppie? Digite 1, se vocês sabem o que é um Yuppie. Dona Ana, você sabe o que é um Yuppie? Não sei. Vamos lá. O Yuppie, ele... Depois escreve o que é um Yuppie, né? Você vai saber só de olhar na tela. O psicopata americano era um Yuppie. Yuppie era uma geração que rolou nos anos 80 nos Estados Unidos, que é a geração que sucedeu a galera hippie e punk. E foi uma geração mais ou menos conservadora. É uma geração que não estava ligando por salvar o mundo, nada. Ela queria ganhar dinheiro. Em geral, uma galera, por exemplo, em Nova York, ganhou muito dinheiro com o mercado financeiro, com bolsa de valores. E a droga favorita deles era cocaína. Era vamos dizer, uma geração muito cocainômana, baladeira, hedonista. E essa geração yuppie, tá? Foi uma geração muito marcante ali nos anos 80. Eram pessoas dinâmicas, já faziam exercícios físicos, já havia aquela época a cultura da academia, fazer exercícios, tal, pá. Então, o Collor era um yuppie. O Collor, né, as pessoas fazem muitas comparações dele com o Patrick Bateman, do psicopata americano, porque de fato eles se parecem fisicamente, mas não era só na aparência. O Collor e o Patrick Bateman são mais parecidos do que a gente imagina. Eu já assisti o Psicopata Americano, acho um filmaço. Tá tendo uma discussão toda nos Estados Unidos do Patrick Bateman ter virado, inclusive, uma espécie de role model pros jovens. Porque, se não me engano, o autor do livro era gay e a diretora é uma mulher. Depois fez, acho que a diretora do filme é uma mulher. E fez como uma crítica ao homem branco, não sei o quê. Aí... os caras falam, beleza, foda-se sua crítica. Mano, o meu ídolo é o Patrick Bateman. Ele é literalmente eu. As pessoas falam, he's literally me. E o lance é meio que o Patrick Bateman virou um role model mesmo, e ele é um cara bonitão, rico, psicopata, beleza, as pessoas, né, os homens não dão tanta bola pra isso, né? E ele era
literalmente o Collor. Talvez o Collor e o Patrick Bateman realmente podiam olhar um pro outro e falar, ele é literalmente eu. Eles tinham os vícios mais ou menos nas mesmas coisas. Curtiam umas práticas um tanto quanto estranhas. Se vocês um dia quiserem investigar esse assunto, existem uma série de denúncias sobre rituais satânicos que o Sr. Collor tocava, e eu não tô zoando, tá? Não sei se o Sr. Renato Batista já ouviu falar disso, mas assim, as lendas dos rituais satânicos do Collor não são poucas. Ele era envolvido em coisa... o Collor é muito louco. Com sacrifícios humanos, eu tô falando sério. Nossa. Rituais satânicos com sacrifício humano. E são lendas, assim, que não são tão lendárias, que eu posso colocar. Elas, né, são coisas muito materiais, já que contaram sobre isso. Como eu falei, ele tinha uns vícios muito anos 80, mas muito, assim. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vícios muito anos 80, fazia exercícios, era todo frenético, jet ski, ou seja, ele tinha uma imagem, não de um brasileiro de sucesso, dona Ana, ele tinha a imagem de um americano de sucesso. O Fernando Collor poderia muito bem parecer um cara que trabalhava num banco, numa casa de valores imobiliários nos Estados Unidos, numa boa. Então, para aquele Brasil deprimido com cara de decadência, que tinha percebido que tinha dado tudo errado, o Collor era tipo, uau, esse cara, ele tem a cara de tudo que nós gostaríamos de ser. Entendeu? Ele é moderno, ele é dinâmico, ele anda de jet ski, ele caça marajá, ele fala outras línguas, ele é inteligentíssimo. Aí eu vou entrar num ponto interessante. O Collor tem QI alto, com certeza, tá? É inteligentíssimo. Não, assim, eu conheci ele uma vez, falei pouco, mas o nosso grande príncipe, nosso grande ministro, Ian Garcia, que também é um príncipe, tá? Vamos fazer o seguinte, anota aí, vamos botar no Valete Plus um podcast lá no Valete News do ministro falando sobre o encontro dele com o Fernando Collor. Fechou? Só avisar, ele grava hoje, já põe, tá upado pra vocês amanhã, tá? O Ian conheceu ele e falou, Renan, inteligentíssimo. Tanto que, em Brasília, todo mundo falou, olha, este cara é uma inteligência rara. Esse cara é uma inteligência rara, esse cara é inteligentíssimo, ele é fora do comum. E ele ganha a eleição em 1989, propondo uma revolução liberal no Brasil. Tanto que, realmente minha memória de trabalho é muito ruim. Um dos grandes liberais, o Melchior, e ele promete, então você tinha o Melchior, ele monta uma turma liberal e ele propõe uma abertura econômica radical para o Brasil. Ele propõe reconectar o Brasil nas cadeias globais de produção. Ele propõe, olha, a indústria automotiva brasileira só produz carroça, então vamos quebrar essa indústria de merda, vamos abrir, o brasileiro vai começar a comprar. E eu me lembro disso, gente, vocês não têm ideia. Eu, até 1991, dona Ana, meus brinquedos eram todos da Glaslit e da Estrela, que eram as empresas brasileiras. Você tinha poucas opções de brinquedo. Em 1992, quando você ia fazer aniversário ou Natal, começou a cair, era um monte de brinquedo novo. E era brinquedo novo a dar com pau, porque começou a vir brinquedo dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China. Você, meu Deus, é muito brinquedo. Foi um boom dos brinquedos. Os supermercados começaram a ter produtos importados. Então, tinha, sei lá, 2 marcas de mostarda, passou a ter um monte de marca de mostarda diferente, ketchup diferente, refrigerantes dos mais diversos. Você começou a ter variedade pro consumidor brasileiro. Você brincava com o quê, Renan? Só de curiosidade. Quais brinquedos você gostava? Carrinho? Eu era boneco? muito do carrinho e boneco. Carrinho e boneco. Eu sempre fui dos dois. Eu gostava de carrinhos de Fórmula 1, assim, e eram caros, era um drama pra mim. Miniaturas de Fórmula 1 e tal. Mas voltando, aquele período foi todo muito... Foi uma revolução. Outra coisa, começou a aparecer carros, né? Honda, que nunca teve aqui. Era fácil comprar comprar uma BMW. Começou a pintar carros que você nunca viu. Pra você entender, uma criança dos anos 80, tá? Eu era essa criança. E eu era vidrado em carro. Você decorava os carros muito fácil, porque tinha 4 marcas. Você tinha Volks, Ford, GM e Fiat. Então você... aqui, ó. Olha lá, você achou, né? Põe na tela, ó. Isso que mandou. Rosiane Collor confirma que esse presidente praticava rituais de magia negra. Olha aí, né? Tá certo que as mulheres sempre, né, é perigoso pegar um depoimento de uma ex-mulher, né? Dito isso, né?
Não era ela apenas que falava, ela está confirmando boatos que... enfim, né, eu já ouvi cada coisa. Houve o famoso sacrifício de uma estudante em Brasília. Essa história é pesadíssima. Então a gente decorava. Meu pai, ele tinha um orgulho que eu com 3, 4 anos, a gente andava na rua e eu sabia identificar todos os carros. Então eu falava, pô, o Renan, ele era mó nerd, né? O Renan era muito inteligente. Eu tinha um orgulho, eu sei todos os carros. E eu identificava todos os carros. Quando vieram os carros importados, começou a ficar difícil, porque você começou a não ter 4 marcas na prática, você passou a ter mais de 20 marcas, com carros diferentes. A coisa foi uma grande revolução. Essa revolução foi tocada pelo Collor. Mas ele é um cara que ele era muito arrogante no trato, e isso mesmo quando foi senador agora recentemente, isso é um fato dado. Ele era muito arrogante, muito difícil, muito hedonista, e não soube lidar direito com o Congresso, e não soube lidar sequer com a boa vontade que a Globo teve com ele. O Collor, a gente pode cravar que ele ganhou a eleição porque a Globo assim o quis. A Globo pegou ele, não digo lá embaixo, mas pegou ele numa posição mais difícil nas pesquisas e ajudou e trabalhou ele para ele subir. Porque você tinha um cenário, amigos, e olha só, o cenário era que possivelmente teríamos Lula versus Brizola no segundo turno. O Brizola era um inimigo público da Globo. Público. O Brizola e a Globo se odiavam. Então, pra Globo, ter o Brizola era tipo, sabe, vou perder minha concessão. E pra Globo ter o Lula naquela época, né, era um Lula dos anos 80, era um PT dos anos 80, era um Lula bem radical. Então, o Brasil precisava fabricar uma figura de centro ou de direita responsável para evitar que o Brasil caísse na mão do Lula ou do Brizola. Eu não queria viver também no governo do Brizola. O que rolou? Fabricar o Collor. Era o melhor nome? Não. Se a Globo realmente fosse acertar, naquela época o Brasil precisava eleger um sujeito chamado Mário Covas. Mário Covas concorria pelo PSDB, e na época que o PSDB ele era uma fusão de sociais-democratas com democratas cristãos e tal, na época ele fez um manifesto público propondo um choque de capitalismo no Brasil. Um negócio assim, elegantérrimo, tá? Baita de uma proposição, e o Mário Covas era o melhor candidato. Ele foi gente, eu não gosto de ficar elogiando o Tucano aqui, foi o melhor governador de São Paulo aí, tranquilamente, dos últimos 30 anos. Assim, tranquilamente. Pode botar todos no balaio, bota o Tarcísio no balaio. O Mário Covas pegou uma São Paulo quebrada, ele entregou outra coisa. O Mário Covas foi um grandioso governador, e era macho. Enfrentava petista, era o único tucano que metia a boca em petista, metia a boca no Maluf, arrumava briga com todo mundo. Era um espanhol muito corajoso. Gênio também, brilhante, foi um dos melhores alunos, acho que era o aluno com a nota mais alta da geração dele, da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Aliás, só pra vocês saberem, ele fazia na Politécnica, ele e o Maluf, eles eram rivais desde a USP, na Escola de Engenharia. Então eles concorriam entre eles, era mó quebra-pau. Grande Mário Covas. Mário Covas deveria ter sido eleito. O Brasil teria se tornado um país muito melhor se o Mário Covas tivesse sido eleito presidente da República em 1989, mas não foi o caso. A Globo pega o Fernando Collor, coloca uma equipe para cuidar do marketing do Fernando Collor, começam a soltar pesquisas por institutos ligados à Globo favoráveis ao Fernando Collor, e aí começa a rolar o efeito manada ao Fernando Collor, e criam um mito desse Fernando Collor, esse cara dinâmico que corre pra lá, ele anda de jet ski e pula disso. O cara era muito... O cara ele justificava um investimento. O cara, ele era style na imagem. Mas, putanheiro como nunca, assim, um dos grandes putanheiros da política brasileira, vou falar, desculpa o termo, desculpa Ana, um dos grandes comedores da política brasileira, tarado como se não houvesse amanhã, e também chegado em outros prazeres da vida que eu não considero prazerosos, nunca experimentei, mas que para muitas pessoas é incrível, tá? E aí esse cara vira um presidente frágil, um presidente arrogante, perde a popularidade, chega num momento, faz aquele famoso confisco das poupanças, né? Acaba com teve gente que se matou por causa do confisco da poupança no começo dos anos 90. E aí a coisa degringola, não havia solidez no governo dele, e aí é combinado entre o centro até a esquerda e a Globo junto, o impeachment dele, e tiram o Collor por causa do impeachment. Eles falam, foi por causa da Elba. A Elba, na verdade, foi o que pegaram, né? Foi o batom na cueca que eles pegaram pra poder incriminar ele. Ele, naturalmente, ele também era corrupto. Nada perto do que a gente viu nos anos de PT, né? Collor caiu. E aí o Collor desapareceu da política brasileira por um tempo, depois veio concorrer, quando ele recuperou os direitos políticos 8 anos depois,
para prefeito em São Paulo. Se eu não me engano, na eleição que ele concorreu para prefeito, ele debateu contra o Enéas no primeiro turno. E eu lembro que me marcou muito, porque eu era simpático com o Enéas. Eu era criança, né? Criança não, eu já tinha acho que 14 anos. Eu achava o Enéas legal, eu era bobo. E o Enéas foi, né, a pergunta era do Collor, uma hora foi sorteado o Collor, pergunta pro Enéas. Eu lembro que o Collor falou assim, fala qualquer coisa aí. O tempo do Collor foi gasto em dizer, fala qualquer coisa aí. O Enéas ficou, aí o Collor, tá bom, fala qualquer coisa aí. Né? E era isso. Né? O Collor era essa figura, depois ele se elege senador pelo estado dele, pelas Alagoas, um estado que é um dos maiores exportadores de político lixo do Brasil, e na verdade um homem já devia ser conhecido pelo próprio fruto, né? O Collor foi governador das Alagoas. Quem disse que ele foi um governador bom das Alagoas? As Alagoas continuam sendo um dos 3 piores estados do Brasil até hoje. Analfabetismo, a dar com pau, fome, zero de cobertura de saneamento básico, não zero, mas cobertura baixa de saneamento básico, corrupção num nível alarmante, e aí a gente fica vivendo, né, as Alagoas da família Calheiros, as Alagoas do Lira agora, as Alagoas do Collor. Esses caras que, enfim, são parasitas, eles são um presente que a Alagoas nos dá, né, em âmbito nacional. Se eu não me engano, teve uma coisa boa, a Alagoas já produziu alguns grandes homens, o Zagallo, se eu não me engano, Mário Jorge Lopes Zagallo, salvo engano, ele era alagoano, alguém me corrija aí, mas dito isso, ele era as Alagoas nos trazem mais desgosto do que felicidades, tá? Com todo respeito aí aos nossos amigos de Maceió que nos assistem e tal, nossos amigos dos Alagoas, é um lugar complicado mesmo, muito corrupto e até tem uma boa classe média em Maceió que poderia fazer a diferença, mas né, tem que estar na luta, né? É uma luta complicada. Ele se envolve em escândalos de corrupção. O Diego Logos falou, o Covas não foi o pai da progressão continuada, o qual foi o grande câncer na educação do Estado? Não sei se foi ele o pai ou se isso surge no governo do Fernando Henrique, tá? Mas foi instituído no período que ele era governador, isso com certeza. Aí tem que ver se foi do governo federal ou foi ele que criou. Me corrijam aí. O Hugo Santos falou, Collor na verdade não renunciou antes de efetivar o impeachment. Acho que sim, mas aí os efeitos dele perder os direitos políticos ficaram dados ali, de qualquer forma. Fernando Collor de Mello, ele volta pra política e aí ele participa do escândalo do Petrolão. Ele é um dos propineiros, né? Só pra gente entender. Ele foi um cara que se ferrou por boas razões ali. E restou, né, o saldo da Lava Jato pra ele. Porque é muito louco, porque a Lava Jato, né, teve seus julgados sendo derrubados, né? O STF começou a operar pra salvar todo mundo, dos empresários aos políticos, a operadores de toda a natureza. E aí sobrou pro Collor.